Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre os carboidratos, mas antes de vermos suas funções e exemplos, precisamos saber o que são eles. Carboidratos são moléculas orgânicas formadas apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, obtidas através de estruturas vegetais e, quando são metabolizadas, são transformadas em água e gás carbônico, liberando energia. Eles estão presentes na nossa dieta na forma de açúcares, fibras e amidos, possuindo na sua forma empírica de CnH2ON. Agora vamos ver suas funções. Os carboidratos possuem 5 principais funções. Função imunológica. Alguns carboidratos exercem função de moduladores do sistema imunológico. O maior exemplo é o das alfa-beta-glicanas, de origem fúngica. Função energética. Os carboidratos foram selecionados evolutivamente como principal fonte de energia para os seres vivos, por conta da abundância dessa molécula no planeta e sua estrutura 1 para 1, entre água e carbono, que facilita a quebra das ligações carbono-carbono, liberando energia e dando tempo para enzimas complexarem essa energia em outras moléculas. Função de reserva ou armazenamento. Nas plantas, os carboidratos são reservados na forma de amido ou inulina, nos tubérculos, sementes e caules. Nos animais e nos fungos, a reserva é feita na forma de glicogênio, que nos animais pode ser hepático ou muscular. Função estrutural. Alguns carboidratos formam estruturas de resistência através da polimerização de monossacarídeos. Alguns exemplos são a celulose, a N-celulose e a lignina, que são componentes da parede celular vegetal. Outro exemplo é o peptidoglicano bacteriano, e nos animais, um exemplo é o glicocálix. Função de sinalização. Os carboidratos associados a fosfolipídios ou proteínas de membrana permitem que ocorra um processo de sinalização da membrana externa para a membrana interna, o que permite a permeabilidade seletiva da membrana celular. O maldose é um monossacarídeo que apresenta um grupamento aldeído em uma extremidade, por exemplo, a glicose. O gliceraldeído, também chamado de aldeído glicérico e gliceral, é um monossacarídeo do tipo triose de fórmula química C3H6O3. É a mais simples das aldoses, já que o glicolaldeído e o metanal, cujas fórmulas químicas são, respectivamente, C2H4O2 e CH2O, não são considerados aldoses. Os demais monossacarídeos maiores do tipo aldose derivam do gliceraldeído por alongamento da cadeia carbônica. O gliceraldeído é um composto orgânico sólido, cristalino e de sabor adocicado. Este carboidrato está presente no glicocálix de todas as células, vegetais e animais. Graças ao seu tamanho reduzido, somente 3 carbonos, o grupo funcional aldeído permanece ativo, possibilitando a formação de pontos de hidrogênio com moléculas externas à célula, o que permite a comunicação celular. Além disso, o gliceraldeído aparece como molécula intermediária em algumas rotas metabólicas, como, por exemplo, glicólise, glicogenólise e gliconeogênese, além de participar do ciclo de Calvin das plantas C3. A treose é um monossacarídeo do tipo tetrose, de fórmula química C4H8O4. Esta molécula é bem descrita nas rotas metabólicas associadas à fotossíntese, em especial no ciclo de Calvin das plantas C4. É encontrada também no glicocálix das células animais e na parede celular de alguns fungos. A eritrose é um monossacarídeo do tipo tetrose, de fórmula química C4H8O4. É uma substância xaroposa de sabor doce. Este carboidrato é encontrado na membrana do eritrócito, hemácia, e auxilia no processo de troca gasosa, pois permite o ancoramento à superfície de proteínas como a anidrase carbônica. A ribose é um monossacarídeo do tipo pentose, de fórmula química C5H10O5. Este carboidrato apresenta a função estrutural associada à formação dos nucleotídeos presentes no RNA. É também a molécula precursora da desoxirribose presente nos nucleotídeos do DNA. A ribose é um açúcar de 5 carbonos de ocorrência natural em todas as células que mantêm níveis desejados de ATP no organismo, contribuindo para a recuperação da energia nas células musculares durante e após exercícios físicos intensos. A ribose pode ser usada por esportistas que desejam atingir uma máxima performance, e também por pessoas que sofrem de cansaço, indisposição e problemas cardíacos.
A arabinose é um monossacarídeo do tipo pentose de fórmula química C5H10O5. Depois da glucose, a arabinose é um dos açúcares mais abundantes na biomassa vegetal. Este açúcar é um monossacarídeo e uma aldopentose, componente de biopolímeros como a hemicelulose e a pectina. Este açúcar é encontrado na constituição de todas as sedas naturais, onde exerce função conectiva entre os feixes de proteína secundária. Foi extraído pela primeira vez da teia da aranha e é o responsável pela viscosidade que esta apresenta. A xilose é um monossacarídeo do tipo pentose, de fórmula química C5H10O5. É um açúcar isolado pela primeira vez a partir da madeira, e que lhe dá o nome, já que do grego xylon significa madeira. É um açúcar derivado da hemicelulose, um dos principais constituintes da biomassa. Como a maioria dos açúcares, é possível adotar várias estruturas, dependendo das condições, e com seu grupo carbonila livre é um açúcar redutor. Esta molécula é encontrada em uma rota metabólica denominada via das pentoses, fosfatas, cujo objetivo é a formação de nucleotídeos e nesta via a xilose é isomerizada para a ribose. Existem testes clínicos que utilizam a xilose e obtêm resultados através da sua absorção. A xilose é usada para avaliação diagnóstica de intolerância ao glúten, doença celíaca, insuficiência pancreática, síndromes de malabsorção e função jejunal. A lixose é um monossacarídeo do tipo pentose, de fórmula química C5H10O5. Ocorre raramente na natureza, no músculo cardíaco e como componente dos glicolipídios da parede celular das bactérias. É um composto criado em laboratório, que tem a capacidade de ativação dos melanócitos e, por este motivo, é usado como princípio ativo no bronzeamento artificial. A alose é um monossacarídeo do tipo hexose, de fórmula química C6H12O6. É um açúcar bastante raro, isolado das folhas do arbusto africano Protea rubropilosa. Esta molécula é extraída da mucilagem de plantas do gênero Aloe e usada pela indústria farmacêutica para a produção de cosméticos, shampoo, condicionador, creme, etc. Na área da saúde, o composto tem ganhado destaque por sua atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizantes. Pesquisas recentes relatam ainda uma possível atividade anti-angiogênica, mas essa deve ser confirmada antes de ser associada à molécula. A altrose é um monossacarídeo do tipo hexose, de fórmula química C6H12O6 e faz parte do grupo das aldoses. É encontrada na matriz extracelular de tecidos conjuntivos e por esse motivo usado como marcador de lesões ou processos infecciosos nesses tecidos. A glicose é um dos carboidratos mais importantes da biologia. As células as usam como fonte de energia em intermédios metabólicos. A glicose é um dos principais produtos da fotossíntese e inicia a respiração celular em seres procariontes e eucariontes. É um cristal sólido de sabor adocicado de forma molecular C6H12O6, encontrado na natureza na forma livre ou combinada. Juntamente com a frutose e a galactose, é o carboidrato fundamental de outros carboidratos maiores, como a sacarose, lactose e maltose. Amidos e celulose são polímeros de glucose. No metabolismo, a glicose é uma das principais fontes de energia e fornece 4 calorias de energia por grama. A glicose hidratada, como no soro glicosado, fornece 3 a 4 calorias por grama. Sua degradação química durante o processo de respiração celular dá origem à energia química armazenada em moléculas de ATP 36 ou 38 moléculas, dependendo da célula, de ATP por molécula de glicose, gás carbônico e água. No metabolismo, a glicose é utilizada como fonte de energia através do processo de respiração celular, seja com ou sem a presença de oxigênio, ou pelo processo de fermentação. Nos seres humanos, a respiração celular aeróbica fornece cerca de 3 a 75 kcal de energia alimentar por grama de glicose. Nesse processo, moléculas de glicose são degradadas em uma reação química que resulta em gás carbônico e água, com liberação de energia que seja armazenada por moléculas chamadas de ATP para ser posteriormente utilizadas. A regulação da glicose no corpo é feita pelo pâncreas, através da ação conjunta dos hormônios insulina e glicagon.
A insulina produzida pelas chamadas células beta do pâncreas é responsável pela diminuição dos níveis de glicose no sangue. Esse hormônio atua facilitando a absorção da glicose pelas células dos músculos esqueléticos, do fígado e do tecido adiposo. Nesses tecidos, a insulina ainda promove a união de moléculas de glicose para a formação de glicogênio, constituindo uma reserva energética. Já o glucagon é produzido pelas células alfas do pâncreas e realiza o processo inverso à insulina, aumentando os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre pela estimulação da quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Altos níveis de glicose no sangue a ponto desse açúcar ser eliminado na urina indica uma doença crônica conhecida como diabetes. Essa falta de controle de glicose está associada a uma deficiência de insulina. A gulose é um monossacarídeo do tipo exógeno na forma química C6H12O6 e faz parte do grupo das aldoses. Possui a consistência de um xarope e sabor adocicado. A gulose é um açúcar muito raro na natureza, mas pode ser encontrado em algumas arqueobactérias e nas cactáceas, na forma de um oligosacarídeo denominado sucrose, que é de difícil absorção pelo ser humano e, por esse motivo, é usado como adoçante. A idose é um monossacarídeo do tipo exógeno da fórmula química C6H12O6, faz parte do grupo das aldoses e é um componente do ácido hidrônico do sulfato de dermatan e do sulfato de heparina. É produzido pela condensação aldólica do gliceraldeído. Esse carboidrato não tem sua função esclarecida. A manose é um açúcar de série de carboidratos de 6 carbonos. Entra na corrente de metabolismos dos carboidratos pela fosforilação e conversão de frutose 6-fosfato. Existem vias tributárias que levam glicogênio, frutose, galactose e manose a vias glicolíticas. É muito eficaz para combater infecções, especialmente as urinárias, porque atua diretamente no trato urinário. Ao entrar em nosso corpo, atinge diretamente a corrente sanguínea, depois vai para a bexiga e adere às suas paredes. De lá atrai a bactéria E. coli, a principal responsável pela infecção do trato urinário. Nesse momento, suas moléculas são unidas e expelidas pela urina. A manose é produzida naturalmente pelo corpo a partir da glicose, também encontrada em algumas frutas e legumes, tais como mirtilas, tomate, pêssego, damasco, maçã, feijão, repolho, berinjela, milho e laranja. A galactose é um açúcar monossacarídeo. Seu papel biológico é transformado diretamente em glicose por um processo relativamente simples. Primeiro é fosforilada a galactose 1-fosfato por ação-cinase da galactose, composto que posteriormente reage com a UDP-glicose, originando a UDP-galactose-glicose 1-fosfato. Essa reação é catalisada pela transferase da glicose 1-fosfato uridil. Posteriormente, a UDP-galactose é isomerada à UDP-glicose pela 4-perimerase da UDP-galactose. A UDP-glicose é transformada depois em glicose 1-fosfato. A galactose é importante na síntese de lactose na glândula mamária em lactação, pois nessa ocorre uma condensação entre a glicose e a UDP-galactose, originando lactose numa reação catalisada pela síntese da lactose. A galactose é também um constituinte importante dos glicolipídios, dos proteoglicanos e das glicoproteínas. A galactose não é tão doce como a glicose, e em humanos é um carboidrato terminal que forma o antígeno do grupo sanguíneo B. Quando a presença de galactose no sangue excede a quantidade máxima admitida, esta pode provocar a designada galactosemia. Esta doença caracteriza-se pela dificuldade do organismo para metabolizar a galactose do leite em glicose. A psicose é o único carboidrato conhecido que causa efeitos alucinógenos, normalmente é extraído de fungos do gênero Amanita. Já a cetose é um monossacarídeo que tem um grupo cetona, normalmente no carbono 2. Como exemplo, temos a frutose.
Dihidroxicetona, também chamado de dihidroidropropanona, de fórmula C3H5O3, é derivado de fontes vegetais como a beterraba, sacarina e cana-de-açúcar, obtido através da fermentação de glicerina. Está associado às rotas metabólicas da glicólise, gliconeogênese e glicogenólise, além de participar como secretor no glicocálix. Também é utilizado em bronzeamento artificial, pois se liga proteínas no extrato córneo, conferindo uma cor bronzeada à pele. A eritrulose é um monossacarídeo do tipo tetrose de fórmula C4H5O4. É um líquido claro e amarelado que ocorre naturalmente em morangos vermelhos e pode ser isolado através da fermentação aeróbica com bactérias do gênero Gluconobacter, por meio de um processo intenso de purificação. Está presente no ciclo de Calvin das plantas C4, onde é a molécula precursora da constituição da glicólise. Pela indústria, também é utilizado para bronzeamentos artificiais em conjunto com a hidroxicetona, pois reage com grupos amina primários e secundários das proteínas da epiderme, produzindo melanoidina. Xilulose. Está presente em todos os seres vivos, mas a sua função não foi totalmente esclarecida. Sabe-se que tem alguma participação na rota das pentose-fosfato em vegetais e também que deficiências envolvendo a xilulose estão relacionadas com a diabetes em seres humanos. A frutose é o açúcar natural das plantas. É atualmente o açúcar mais doce conhecido e é utilizado na formação de disacarídeos. Ribulose é o substrato da enzima rubisco presente nas plantas e participa como molécula intermediária na rota das pentose-fosfato. Disacarídeos são moléculas obtidas por ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Os principais disacarídeos são maltose, sacarose e lactose. A maltose é obtida por um processo catabólico em que a amilase salivar promove a quebra da molécula de amido. Isso ocorre porque as glândulas anexas aos ductos salivares são produtoras dessa enzima e quando o animal entra em contato com o amido, ocorre uma descarga de amilase salivar, promovendo a quebra desse disacarídeo. Consiste em duas moléculas de glicose que formam a ligação glicosídica, unidas por uma ligação acetal. É o principal componente do malte, utilizado na fabricação da cerveja. Esta fabricação é um processo constituído por diversas etapas, onde ocorre a transformação química de carboidratos, como o milho, onde serão degradados, quebrados em glicídios de cadeias menores, como a maltose e a glicose, ocorrendo a fermentação por enzimas glicolíticas presentes em leveduras como a Saccharomyces cerevisiae. A sacarose, popularmente conhecida como açúcar comum, é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose e uma de frutose unidas entre si por uma ligação glicosídica. Em condições ambiente, esse glicídio tem a aparência de cristais brancos, sabor adocicado e é solúvel em água. A sacarose é produzida pelas plantas e pode ser extraída da seiva elaborada destas. Sua principal função é a de translocamento das glicoses produzidas pela folha, tecidos fotossintetizantes, para os tecidos de reserva, onde normalmente será convertida em amido. Para os animais, a sacarose é obtida através da alimentação. Como suas estruturas são relativamente simples, os ácidos estomacais promovem facilmente a quebra deste composto em seus monômeros. A glicose é prontamente absorvida e será convertida em ATP ou em reserva. A frutose, normalmente, após a absorção, é translocada para a constituição do muco presente na traqueia, brônquios e aparelho reprodutor feminino, e nos indivíduos masculinos é direcionada ao canal deferente e à vesícula seminal, onde irá compor o líquido seminal, cuja principal função é nutrir o espermatozoide após a ejaculação. A lactose é um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. É um açúcar redutor porque contém um carbono anomérico livre. Quando ocorre a digestão, a quebra da lactose é feita por uma enzima chamada lactase. Algumas pessoas não possuem essa enzima, por isso são intolerantes à lactose. Este disacarídeo, até onde se tem conhecimento, é produzido exclusivamente nas células da glândula mamária. Essas células apresentam na sua membrana citoplasmática uma enzima denominada lactose sintetase. Essa enzima é um olímero constituinte de uma subunidade A, que é uma enzima propriamente dita, e de uma subunidade B, um cofator denominado lactoalbumina. A síntese da lactose inicia quando uma glicose liga-se ao sítio catalítico 1 da lactose sintetase. Isto promove uma mudança conformacional que deixa exposto um ligante para a lactoalbumina. Com essa região exposta, a lactoalbumina une-se à subunidade A da enzima, formando a enzima ativa. A lactoalbumina promove a liberação de um novo sítio catalítico onde uma outra glicose e um UTP, uridina trifosfato, irão se ligar.
Logo após, a enzima catalisa a transferência do fosfato do UTP para a glicose, formando a glicose 6-fosfato. Esta é então convertida ao seu isômero, a galactose 6-fosfato, com liberação da molécula de UDP. Finalmente, a molécula galactose 6-fosfato é desfosforilada e a energia é usada para promover a ligação glicosídica entre a galactose e a glicose, formando assim a lactose. Também conhecidos como glicanos, os polissacarídeos são carboidratos compostos por grande quantidade de moléculas de monossacarídeos, ou seja, açúcares simples. Os monossacarídeos presentes em maior quantidade na formação dos polissacarídeos é a glicose. A celulose é um polissacarídeo estrutural produzido pelas plantas numa estrutura chamada parede celular, onde ocorre a deposição de fibras de celulose que vão caracterizando a maturação estrutural das plantas. Sendo assim, no meristema primário, a celulose é depositada formando fibras curtas e frouxamente sobrepostas, condição necessária para a divisão e crescimento celular. Conforme a célula vai se diferenciando, ocorre mais depósitos de celulose na parede celular e a adição de hemicelulose, formando as fibras propriamente ditas e estruturando a parede secundária. Posteriormente, uma camada interna de celulose é depositada e a hemicelulose é substituída por lignina, formando os feixes liberolenhosos. Os animais utilizam a celulose como fonte alimentar e para a formação do bolo fecal. Quando falamos de estrutura primária na parede celular, fibras solúveis, todos os animais, independente do hábito alimentar, conseguem aproveitar a energia ali contida. No entanto, quando falamos de fibras secundárias, a sua principal função é a formação do bolo fecal, embora os herbívoros consigam, com o auxílio de micro-organismos, aproveitar parte dessa energia. Amido. O amido é uma substância de reserva das plantas e, na verdade, é constituído por dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina A. A amilose é uma molécula estrutural em alfa-hélice cujas ligações glicosídicas se apresentam na conformação alfa-4, o que facilita a ação das enzimas digestivas. Nos humanos, a digestão do amido começa na boca com a ação da amilase salivar, que transforma o amido em malte. É armazenado em grânulos intercelulares, nas folhas, frutos, sementes e principalmente em caules do tipo tubérculo. Pectina. Possui uma estrutura idêntica à celulose, porém a hidroxila do carbono 6 das unidades de glicose são convertidas em ácido carboxílico, que dá um sabor amargo e impossível de formar fibras longas. Ultimamente, vem sendo utilizado na forma de pó devido à sua grande capacidade de atuar como agente geleificante. A pectina varia bastante em sua capacidade de formar géis, como em polpas de batata e beterraba, que apresentam baixos níveis de geleificação. Essa diferença se dá pelo tamanho da cadeia de ácidos poligalacturônicos. Faz parte da dieta humana desde a origem do homem, declarada como inofensiva do ponto de vista toxológico. Glicogênio. É feito a partir de várias moléculas de glicose. É usado como reserva nos animais, sendo armazenado no fígado, glicogênio hepático, e nos músculos, glicogênio muscular. O glicogênio hepático tem a função de manter o equilíbrio nos níveis de açúcar no sangue, em períodos de jejum. O glicogênio muscular é usado quando o corpo precisa de bastante energia, como em casos de fuga ou captura, por meio do ciclo de Cori. O ciclo de Cori é onde o glicogênio muscular, para ser usado, sofre glicólise, produzindo glicose, que quando sofre com a falta de oxigênio, acaba tendo a fermentação láctica dessa glicose e a transformando em lactato, assim tendo o ATP. O lactato também pode ir para a corrente sanguínea e parar no fígado, onde vai passar por um processo de gliconeogênese e formar glicose, que pode ir para a corrente sanguínea ou na forma de glicogênio hepático, para mais tarde ser liberado na corrente sanguínea. Inulina é um polissacarídeo feito a partir de moléculas de frutose, tendo função de reserva, como no dente de leão e na batata Yacon. Esse açúcar é usado como substituinte do amido para pessoas com diabetes. Porém, os mecanismos para a construção desse polissacarídeo ainda é desconhecido, e também não há explicações para a seleção da frutose ao invés da glicose para sua construção.
Peptidoglicano é um polissacarídeo constituído por várias repetições de N-acetilglicosamino e de N-acetilmurânico, encontrado na parede celular bacteriana, formando uma estrutura rígida e estando relacionado com a patogenicidade da bactéria. Hans Gram criou uma coloração que classifica as bactérias segundo a quantidade de peptidoglicano. Quando suas camadas são muito espessas, são chamados de gram-positivo, e bactérias com pouco peptidoglicano são chamadas de gram-negativo. A nitrocelulose é uma modificação na celulose, feita para que a molécula adquira funções que antes não possuía. Para a formação dessa molécula, deve-se substituir a hidroxila do carbono 2 de cada unidade de glicose por tratamento de ácido nítrico, formando assim a nitrocelulose. Essa molécula pode ter vários usos, desde tratamento de água por filtro até a fabricação de explosivos. O acetato de celulose é uma substância artificial, produzida a partir da adição de ácido acético sobre a celulose quente, onde a hidroxila do carbono 2 das unidades de glicose é substituída por grupo acetila. Amplamente utilizado pela indústria têxtil devido ao baixo custo, como em confecção de fita magnética de computador, curativos cirúrgicos. Também é utilizada para tratamentos de água, como é no caso da nitrocelulose, porém sendo menos seletivo com sua filtragem, entretanto tendo um custo mais acessível. Com as vozes de Bruna Braga, João Vitor Correia, Luísa Benatos, Luiz Felipe Ribeiro, Pamela Esteis, Ibni, Renata Teixeira, Vitor Castro Resch. Editado por Luísa Benato, o ser mais lindo da galáxia. Carboidratos.